E Deus vai mostrar aí como é que é a coisa aí. Eu tô doido pra afrontar, logo bater de frente, pra usar logo a espada flamejante já. Igual foi em 2020 lá, que morreu 3 anciãos aqui e fechou as igrejas todas do mundo. Ó o pastor Lorival lá, a praga lá que Deus falou que ia colocar lá na cadeira de roda lá, olha lá. Então fica com brincadeira. Aí o bobão, tem profeta não, o profeta aqui é Jesus. Por quê? Porque ele quer descredibilizar o povo. Para os irmãos não crerem na palavra, não acreditar nessa mensagem, né? Então vai no vácuo dele. Vai no vácuo dele que sobra para ele, sobra para você também. Porque se ele quiser sentir também como é que de onde veio isso aí, tem muito mais. Sobra para ele e sobra para você também. Que for junto com ele no bolinho da pilantragem aí, tá querendo mexer com as coisas do Senhor? Quer afrontar o Espírito Santo? Quer afrontar o Deus vivo? Não quer respeitar a palavra do Criador não? Então sobra para ele e sobra para você também. Porque de onde veio isso aí tem muito mais poder. O poder não acabou não. Brinca bastante. Eu gosto aqui quando não crê. Porque quando não crê, se cumpre. Eu gosto assim, eu já tô louco pra pegar os de exemplo. Porque eu falar a verdade, eu tô de saco cheio. Os irmãos sofrendo aí, a gente ganha nas almas, não pode servir a Deus. Cheio de pilantragem. Eu tô por aqui já, ó, 4 anos já. Tá entendendo como é que é? Não, eu amo os irmãos, mas eu tô de saco cheio. E Deus também já tá. E a gente tá querendo só isso aqui, ó, um pezinho só. Deus só quer isso aqui, ó, de você, ó. Que você vai ver. Ele já tá falando besteira lá. A próxima besteira que ele falar, ele vai sentir a espada flamejante. Vai ser no meio do culto lá, pra todo mundo ouvir. E depois vocês vão ver o que vai acontecer com ele. Depois vocês vão ver o que vai acontecer com ele por aí. Aí vocês vão aprender a respeitar. Vocês vão aprender a respeitar na espada flamejante da justiça. Que isso aqui não é brinquedo não. Tá entendendo como é que é? Tá bom, velho amado? Isso não é pra você. Pra quem é, tá bom? Pega só o que é seu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos lá, em Efésios 4, irmão. Efésios 4, versículo 11 diz o quê? E ele deu uns como apóstolos. Olha aí, falando que não tem apóstolo. Já começa a Bíblia aqui, ó. Efésios capítulo 4, versículo 11. Pra aprender aqui, vai sentar pra aprender. E ele deu uns como apóstolos, como não tem apóstolo. Se Jesus, Paulo está dizendo que Deus levantou os apóstolos. Paulo ele nem foi ungido pelos irmãos lá, ele foi ungido pelo próprio Cristo Jesus espiritualmente como apóstolo. Como é que Deus não levanta apóstolo? Tem um monte de hereges falando essas besteiras aí. Então você já sabe que Deus levanta apóstolo sim. Está na Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 11. Vou ler de novo a parte A do versículo. E ele deu uns como apóstolos. Olha isso. A parte B. E outros como profetas. Tem gente que diz que não tem profeta na terra. Jesus foi profeta na terra, foi o ministério dele. Mas como é que os irmãos estão dizendo que não tem profeta na terra? Que Deus não levanta profeta, falando besteira. Olha o ensinamento do cidadão do céu. Tá entendendo? Aí fica com suposta revelação de que Deus não está revelando nada. Não conhece nem a palavra de Deus, irmão. Vai estar revelando o quê? Me desculpa. Todo respeito. Sabe, vem profetizar o óbvio, falando... Sabe, o povo fica abraçando a ideia do... Eu entendo, o povo não tem a experiência com Deus, não tem intimidade. Vai pra cima de mim, não. Então a Bíblia dizendo aqui, ó. E Deus levantou outros como profetas. Então como é que não tem profeta? Se aqui no Novo Testamento, aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11, aqui a parte B do versículo, tá falando que Deus levantou profeta. Como é que não tem profeta? Tem esses boca aberta aí, falando besteira aí. Ensinando falsa doutrina, doutrina de demônio. Então você já aprendeu que tem apóstolo e também tem profeta. E tem todos os outros ministérios. A Bíblia toda é a palavra de Deus. Só que pela lei judaica tem coisas que não dá para fazer e se aplicar. Só que toda a Bíblia é a palavra de Deus. E Deus não mudou não. Ele é o mesmo ontem, amanhã, hoje, sempre ele vai ser a mesma pessoa. Ele não muda. Deus é imutável. A própria Bíblia diz que ele é imutável. Ele não muda não. O homem que fica inventando história furada, o homem muda. O homem muda essa história. O homem distorce a palavra de Deus, é cheio de conversa fiada. Mas Deus não muda não. Então a palavra de Deus é essa aqui. Eu tô trazendo a Bíblia. Não é esses hereges que ficam em falsa revelação aí falando besteira não. Atrás de dinheiro e querendo brilhar. Com inveja dos escolhidos de Deus, que foi chamado para estar numa posição que ele já sabe que a pessoa é diferente. Ele olha e fala, não, aquele ali é diferente ali, ó. Nossa, esse aí Deus chamou para reinar. Esse aí Deus chamou para estar no topo. Aí eles já tentam impedir, tá entendendo? Com a inveja das pilantragens deles. Então, e aí eles é cheio de costurar a ideia furada para poder tirar a credibilidade. Mas não adianta querer tirar a credibilidade da palavra de Deus, os escolhidos de Deus, não. Aquele que Deus levantou, ninguém derruba. Aquele que Deus falou que vai ser tal coisa, vai ser. Porque José foi lá perseguido, passou todo tipo de inferno lá e depois todo o inferno que fizeram na vida dele lá, você viu pra ele virar o quê? Sentar no trono lá e ser o segundo lá e mandar no reino todo, no país todo. Tá entendendo como é que é? Ou então como Davi também, fizeram inferno na vida de Davi. Davi quando passou aquele povo no meio do povo endemoniado,
E depois aconteceu o quê? Davi ficou logo rei, sentou logo na cadeira, no trono, logo reinou, logo. Já foi logo cabeça de tudo, já mandou logo no pai, já mandou logo em tudo, logo. Acho que é assim que Deus faz, com aquele que Deus escolhe pra honrar. Tá entendendo ou não? Você tá entendendo ou não? Sente a presença dele aí, ó. Bate de frente bastante, que o seu tá guardado. Aí tá lá escrito, ó. E ele deu uns como os profetas, e outros como evangelistas, e outros como os pastores e mestres. Olha isso aí. Efésios 4, capítulo 11. Tá entendendo? Não fica indo de falsa doutrina, não. Esse próprio texto vai falar sobre isso. Paulo continua dizendo no versículo 12, ó. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Por que Deus levantou os profetas, os apóstolos, aí, os evangelistas, os mestres, os pastores, os apóstolos, os profetas? Para que foi levantado? Para aperfeiçoamento do corpo de Cristo, para fazer a obra de Cristo Jesus, para fazer a obra de Deus, é a missão de Deus. Então quando você se opõe a isso, você está se opondo àquilo que Deus está instituindo, aquilo que Deus instituiu. Você está lutando contra a obra de Deus, contra as coisas de Deus. Tá entendendo? Olha o cidadão, ele está indo fazer a missão de Deus indo contra Deus. Ele está indo fazer a missão de Deus contra as coisas de Deus. Por quê? Por causa da inveja no coração dele. E a ganância. Tá entendendo? E a corrupção já. A Bíblia diz que a religião pura e imaculada de Deus é cuidar dos pobres e das viúvas e não se corromper com a corrupção desse mundo. Mas a pessoa fica ali fazendo cap, alisando, assim, querendo dinheiro. Essa é a realidade. Então acorda pra vida, que vai enganar os bobão. Agora o profeta não engana não. Porque o profeta aqui, o Espírito Santo já fala com a gente aqui no oculto. A gente já olha e já vê o pensamento, até a maldade do coração humano. Isso Jesus aconteceu várias vezes. Aconteceu com Eliseu também. E acontece comigo também, pode ter certeza. Deus me revela no íntimo ali a pilantragem, ali o jogo sujo, a trama, a falácia, a intenção maligna do coração humano. Eu vejo tudo. Deus me revela. Isso é o poder de Deus. Louvado seja Deus. E eu não fico com raiva dos irmãos, não. Eu amo os irmãos, não tem problema nenhum. Se eles é assim, o que tem? Deus liberta também. Mas grande vai ser o ai. Lógico que é. Porque eu não vou ficar enganado aqui não. Nem fazer papel de títere na mão de seu ninguém. Nem papel de escravo de palhaço na mão de gente idiota. Que não conhece nada achando que a gente é idiota. Que tem o poder de Deus, rapaz. Se você não viu o poder de Deus ainda, é porque você é um frio espiritual que não conhece. Agora se você é do céu mesmo, você já viu a presença de Deus e o poder de Deus. Você tá batendo de frente com Deus, rapaz. Você tá achando que você vai arrumar o quê? Se você bate de frente com Deus, você vai arrumar o quê? Fala pra mim. O seu tá guardado, rapaz. Tá pensando o quê? Próxima afronta agora vai ser na frente de todo mundo, hein? Pra todo mundo ver na igreja. E depois você vai ver o arrebento na sua vida. E aí todo mundo vai ver, vai começar a tomar vergonha na cara e vai respeitar. Quer mexer com os irmãos, quer mexer com os profetas, com os escolhidos? Quem é você? Pra afrontar a obra do Deus vivo? Seu desconcertado, seu interesseiro, seu corrupto. Só tá atrás de dinheiro aí, atrás de ganância aí, revelando que Deus não revelou nada, falando besteira, dando de falso profeta aí. Acho que é. Falando bobagem aí, profetizando óbvio. Ainda quer mexer com a obra do Senhor, afrontando o Espírito Santo de Deus, tirando a credibilidade da palavra de Deus, levando o povo a se corromper no caminho da perdição. O seu tá guardado, viu? Você que não começa a se tocar não, e se colocar no seu lugar, fechar a boca e abrir só para lourar e adorar. Você vai ver o seu. Olha aí. Então, ó, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida e estrutura da plenitude de Cristo. Agora o versículo 14 que é importante, que eu quero que você entenda, ovelhas amadas, ó. Para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por vento de doutrinas, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Tá aí, ó, a resposta para ele aí e para os que seguem essa falsa doutrina aí, ó. Olha isso aí. Paulo tá dizendo o quê? Que ele levantou os apóstolos, os profetas. Tá entendendo? Para quê? Para combater as falsas doutrinas. Para que seja aperfeiçoado o corpo de Cristo, para que as pessoas entendam a verdade do Evangelho de Cristo e todos vivam em paz e recebam a bênção, a vitória e suba para o céu, conquistando as bênçãos. Respeitando uns aos outros, amando de todo o coração, fazendo a obra de Deus diligentemente com a verdade, não com a falsidade, com a mentira, com o engano de Satanás, não. Tem demônio no meio, e é legião de demônio.
Porque não ora, não jejuma, não consagra, não vigia, não busca a palavra de Deus.